Olá pessoal, eu fui assistir o filme Divertidamente 2 com meus filhos e eu queria falar para vocês o que eu vi neste filme. Este é um filme produzido pela Pixar Animation Studio e é distribuído pela Disney. O primeiro filme de Divertidamente foi dirigido por Pete Docter, curiosamente um cristão de ascendência dinamarquesa. O mesmo diretor do filme Up, Altas Aventuras. O segundo filme, Divertidamente, é dirigido por Kelsey Mann e escrito por Meg Lee Falve. Olá, queridos irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você vai se inscrever. Ative o sininho aí embaixo para que você receba notificação de todos os vídeos que nós postamos por aqui. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre este filme que eu fui assistir com os meus filhos. Eu não sei se você já foi, eu não vou dar spoiler do filme. O filme Divertidamente, que fala sobre muitas emoções. Mas o que realmente tinha neste filme? Tinha algo bom ou só coisas ruins? O que a Bíblia fala sobre estas emoções? Eu quero trazer um pouquinho para vocês aqui. Primeiramente, eu quero dizer que eu gostei muito do filme. Eu amei este filme. Eu chorei no meio do filme. E essas emoções, quando elas vão levando a personagem principal de um lado para o outro, todos nós nos enxergamos em algum momento da vida assim. E tem um momento que falou muito no meu coração, quando ela começa a se enxergar, eu não sou boa o bastante, eu não sou boa o bastante. E a identidade dela, o senso do seu eu, faz com que ela fique falando essa voz o tempo todo, eu não sou boa o bastante, eu não sou boa o bastante. E esse é o estopim para que a ansiedade domine, a inveja domine, e tudo aquilo vai rodando, rodando, rodando. E aí ela se perde, ela acaba tendo uma síndrome do pânico, um ataque de ansiedade ali durante um jogo de hóquei. E eu só vou dar esse pedaço de spoiler porque ali falou muito comigo. O quanto muitas de nós, passamos muito tempo da vida querendo ser bons, porque aprendemos na infância que precisávamos ser bons, porque recebemos ou não recebemos um elogio, um presente, somos amados, somos abraçados. E até que conheçamos o verdadeiro amor que vem de Deus, nós passamos muito tempo tentando agradar o mundo, não é mesmo? Tentando agradar pessoas. E então eu decidi fazer esse vídeo. E eu espero que vocês gostem, deixem aí nos comentários, porque eu senti no meu coração que essa mensagem poderia abençoar muitos de vocês. O primeiro filme, Divertidamente, apresenta muitas lições na infância de Riley, esta menina que acompanha toda a trama do filme. Ela passa por diversas emoções igualmente importantes. Naturalmente, ao longo dos anos, essas emoções vão aumentando. Enquanto no primeiro filme ela é ainda uma criança que precisa lidar com 5 emoções, raiva, alegria, nojo, medo e tristeza, no novo filme, que passa a ser a sua adolescência, aparecem mais 4 emoções que ela precisa aprender a lidar: ansiedade, tédio, vergonha e inveja. Problemas estes que costumam aparecer mais na fase da adolescência. Embora a Bíblia fale sobre cada uma dessas emoções como características que, na maioria das vezes, se não soubermos como gerenciar, nos afastam de Deus. No Brasil, segundo um relatório da Situação Mundial da Infância em 2021, estima-se que quase 1 em cada 6 meninas e meninos entre 10 e 19 anos de idade viva com algum transtorno mental, parcela mais exposta ao risco de automutilações, depressão e suicídio. Sim, a infância é importante, como foi mostrado no filme, para mostrar o senso de si mesmo, ou seja, qual é a identidade da criança, a sua essência. Os pais ou os cuidadores vão fazer muita diferença nessa fase. E são eles que vão auxiliar para que essa criança conheça a sua identidade e se sinta verdadeiramente amada, escolhida, protegida. Tudo isso a Bíblia ensina em inúmeros versículos. Já na adolescência, com as novas emoções,
A Riley, do filme, precisa aprender a lidar com as pressões. E aqui precisamos olhar mais de perto para a necessidade de, nesta fase inicial, os pais ainda estarem por perto, além do adolescente ter tido uma infância enraizada na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. O nosso olhar precisa estar atento a tantas crianças que estão sendo lançadas de lado por mães, muitas vezes com dupla, tripla jornada de trabalho, e pais ausentes, terceirização de cuidado dos filhos. Eu não estou dizendo que a mulher não possa trabalhar, mas não podemos negar que esta geração está sofrendo algo como casas vazias, crianças sendo criadas por babás, por avós, e então essas crianças têm mais dificuldade de se enraizar na palavra de Deus. E aí eu trago a importância de nós, como mães, estarmos cada vez mais perto de nossos filhos, quando ainda pequenos, quando conseguimos realmente encostar as mãos neles, porque chega uma hora que eles saem para o mundo. Nós estamos criando a criança para que ela se molde, se fortaleça e um dia ela possa, sozinha, enfrentar novas pressões e novas aventuras da vida. Mas ela precisa primeiro estar enraizada na palavra de Deus. E a palavra de Deus inclui muitos ensinos para que essa identidade seja firmada em Cristo Jesus. Quando lemos o livro de Timóteo, percebemos ali como o apóstolo Paulo está falando sobre a sua infância. E é curioso que Timóteo é descrito como um grande homem de Deus. Quando lemos 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus, que você recebeu pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Também em 2 Timóteo 3,13 diz: contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então perceba que aqui está claro que Timóteo tinha desde criança o ensino da palavra de Deus. E aqui fica claro que era sua mãe e também a sua avó. Então ele foi criado com uma base familiar, uma base de estrutura na palavra de Deus. E nós precisamos inserir isso em nossos filhos. E este filme nos atenta para isso na adolescência. É claro que todos nós, sejam adolescentes ou adultos, em algum momento da vida vamos nos deparar com todos os tipos de emoções. Mas existe uma grande diferença naquele que está firmado na palavra e naquele que não tem base nenhuma. Então ele é levado de um lado para o outro, conforme as emoções o chamam. E não é assim que o Senhor nos convida a viver a nossa vida. Neste filme, Divertidamente, que por sinal é um filme muito bom, eu aconselho a todos vocês levarem os seus filhos. A Riley, adolescente, esta personagem, de tanto se deixar levar por novas emoções, ansiedade, inveja, vergonha e tédio, ela acaba se perdendo em quem ela é. Sua identidade fica ofuscada pelas vozes que dizem que ela precisa ser aceita pelo mundo para ser amada. E se pararmos para pensar, o autor desse sentimento é inicialmente o diabo. Precisamos agradar o mundo, ser igual ao mundo, para nos sentir amados. Porém, Deus nos diz justamente o contrário. Todos nós somos amados porque somos filhos de Deus, a partir do momento que acreditamos que Jesus é o Messias, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. A nossa busca deve ser não em agradar o mundo, embora sejamos do mundo, nós não temos que agradar o mundo, nós precisamos agradar a Deus. Mas o que a Bíblia nos diz sobre essas emoções do filme Divertidamente? Em primeiro, a alegria é definitivamente um fruto do Espírito, descrito lá em Gálatas 5:22.
A tristeza é uma emoção que permite um coração mais quebrantado e arrependido. A Bíblia nos diz no Salmo 126, versículo 5, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. O que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo quando você está triste, há esperança, porque você continua orando, você continua buscando, você continua trabalhando em prol do reino de Deus. E então virá o dia que você vai colher aquilo que você plantou mesmo em dias de tristeza. A raiva é descrita em Efésios 4, 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Precisamos tomar muito cuidado para que a raiva não tome conta do nosso coração, não é mesmo? Com relação ao medo, o Senhor Jesus nos diz assim, em João 14, 27. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Então, o Senhor está nos dizendo para que nós não tenhamos medo. Com relação ao nojo, a Bíblia também diz que devemos ter nojo do pecado, da iniquidade, da abominação. Quando lemos Ezequiel, diz: Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Com relação à ansiedade, que é esse sentimento que veio na fase adolescente de Riley, a Bíblia nos diz em Filipenses 4, 6, além de outros inúmeros versículos, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Devemos saber que o amanhã só pertence a Deus e não podemos deixar dominar em nós a ansiedade. Com relação à vergonha, a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Deus nos chama para sermos ousados e viver uma vida com Ele, batalhando em prol do reino de Deus. 2 Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Com relação ao tédio, ou poderíamos dizer apatia, desânimo, essa emoção pode ser um sinal de preguiça, de frustrações, orgulho. A Bíblia nos diz em Colossenses 3, 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E a última emoção é a inveja. A inveja é considerada na Bíblia como obra da carne, lá em Gálatas 5, 21. Lemos em Provérbios 14, 30 assim, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Triste aquele que vive em inveja. Enfim, todos nós precisamos do poder de Deus e da sua palavra para vencermos essas emoções e vivermos uma vida repleta do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele é composto de algumas emoções. Quais são elas? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra todas essas coisas não existe nenhuma lei. Então, eu te convido hoje para, ao invés de seguirmos nossa vida sendo levado pela ansiedade, sendo levado pelas emoções como um vento de um lado para o outro, um dia eu quero, um dia eu estou com raiva, um dia eu estou com tédio, um dia eu estou com isso ou com aquilo, que você seja levado pelo Espírito. A carne milita contra o Espírito. Então nós passamos todos os dias de nossas vidas sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de orar, sem vontade de buscar a Deus, sem vontade de comer saudável, de fazer academia, de gerar bons relacionamentos. Mas, na maioria das vezes, a gente tem vontade de comer porcaria, de ficar deitado na frente da televisão, de se perder em vícios. Mas o Senhor hoje está nos chamando a viver a nossa vida
buscando o fruto do Espírito, buscando aquilo que Ele tem para nós. E nós conseguimos isso com persistência, persistindo dia após dia, buscando em Deus dia após dia. Este filme é um bom filme para que você assista com seus filhos e com eles possa ter um tempo discutindo sobre isso que nós falamos aqui hoje. E despertar neles esta vontade por mais busca do Espírito. E também saber lidar com essas emoções quando elas aparecerem. Precisamos da ajuda de Deus para todas elas, porque sozinhos somos fracos, mas com Deus nós somos fortes. Deus abençoe.